Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Felipe e eu estou novamente com vocês aqui nessa aula de número 16 do nosso curso de alfabetização. Bom, mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, a gente sempre dá aquele aviso, né? Caso alguém esteja chegando do nosso curso a partir dessa aula de hoje, a gente recomenda que volte aos vídeos iniciais, que volte à aula de número 1, para pegar o nosso curso de alfabetização ao longo de toda a sua sequência, né? Para pegar as explicações sobre o método, as explicações iniciais e acompanhar o conjunto de aulas que nos trouxe até aqui. Outra recomendação que a gente costuma dar, pessoal, é que vocês procurem, na medida do possível, o auxílio de um tutor ou de uma tutora que vai estar auxiliando vocês nesse processo de alfabetização. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, um parente, enfim, qualquer pessoa já alfabetizada que possa acompanhar junto com vocês essas aulas e auxiliar em dúvidas, em questões e nesse aprendizado cotidiano. Bom pessoal, dito isso, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade às últimas aulas, onde a gente trabalhou algumas questões sobre as regiões do Brasil. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma região que é muito importante, que é a região Centro-Oeste. Bom pessoal, mas antes da gente começar a falar sobre a região Centro-Oeste, eu acredito que muitos de vocês que estejam assistindo essa aula de hoje residam ou já residiram nessa região, em algum estado, em alguma cidade do Centro-Oeste. Então, para aqueles que moram ou já moraram nessa região, eu gostaria de pedir que vocês, com a ajuda do tutor, escrevessem aqui nos comentários do YouTube qual cidade e qual estado já residiram. Ou mesmo para aqueles que já conheceram, que já passaram por alguma cidade do Centro-Oeste, pode deixar aqui para a gente um comentário. Bom, mas então o que a gente sabe sobre o Centro-Oeste, sobre essa região tão importante e tão bonita do nosso país? Bom, primeiro, gente, quais são os estados que compõem a região Centro-Oeste? A gente vai ter o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Mato Grosso, o estado de Goiás e o Distrito Federal, que é a nossa capital federal, né, onde fica Brasília, onde ficam os deputados, onde ficam os presidentes, enfim, onde ficam os políticos. E uma peculiaridade que essa região vai ter é que o Centro-Oeste é uma região muito extensa em termos de área, tem muita terra, é uma região muito grande, uma das maiores regiões do Brasil, uma região que é maior do que muitos países do mundo, mas vai ter uma população relativamente pequena. O Centro-Oeste vai ter aí cerca de 16 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, para a gente comparar, só o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Então vejam como é uma região com um número menor de habitantes, ainda que tenha uma área muito grande. Bom pessoal, mas então, além disso, o que a gente sabe mais sobre a região Centro-Oeste? A gente vai ter na região Centro-Oeste uma região que é muito rica em termos de economia, em termos de cultura e também em termos de recursos naturais, né? Por exemplo, quem de vocês já ouviu falar sobre a região do Pantanal, que fica lá no Centro-Oeste? Uma região que recebe muitos turistas em função das suas belezas naturais, em função da sua diversidade de espécies animais, de espécies de plantas, né? É uma região de fato muito bonita que compõe o nosso Brasil. Quem de vocês já ouviu falar sobre a região do Cerrado, que também está lá no Centro-Oeste? Com aqueles arbustos, com aquelas árvores, com aquela paisagem tão bonita e que representa também a resistência, né, do povo daquela região. Quem de vocês já ouviu falar também do Parque da Chapada dos Guimarães, que fica lá no estado do Mato Grosso? Um espaço muito bonito, com muitas belezas naturais, com uma natureza muito exuberante. Então a região Centro-Oeste é uma região com muita riqueza e com muita diversidade. E eu particularmente, pessoal, tenho uma ligação muito boa com essa região, uma lembrança muito boa dessa região, porque eu já morei lá no Centro-Oeste, né? Embora eu tenha nascido no Rio Grande do Sul
e atualmente eu vivo no estado de São Paulo, há muito tempo atrás, quando eu era muito criança, quando eu tinha 2 anos de idade, eu morei junto com a minha família por um período de tempo no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Maracaju. Então eu tenho muitas boas lembranças dessa região. E percebam como é bonito o nome da cidade, dessa cidade onde eu residi, cidade de Maracaju. Vamos trabalhar junto essa palavra, gente? Vamos ver quantos sons que essa palavra tem? A gente consegue identificar quantos sons que compõem essa palavra? Vamos pensar junto. Maracaju. Percebam que é uma palavra de 4 sons, certo? Vocês concordam? Vamos ver junto então, mais uma vez. Maracaju. 4 sons. Bom, pessoal, vamos tentar escrever junto aqui no quadro então essa palavra para ver como que fica. Vou começar então pelo primeiro som, que é o som do mar, certo? Ma, ra, ca, ju, Maracaju. Como vocês podem ver, uma palavra então composta por 4 sons. Bom, agora que a gente escreveu a palavra no quadro, que a gente separou esses 4 sons, o que a gente vai fazer? Vamos tentar abrir as famílias de cada um desses sons, né? Começando então pelo primeiro som, que é o som do mar. Como que a gente abre? Qual que é o primeiro integrante dessa família do mar? É o próprio som do mar, certo? Vamos escrever aqui embaixo então o mar. Novamente. Ma. Bom, pessoal, vamos tentar pensar junto quais palavras começam com esse som. Quais exemplos de palavras a gente poderia pensar que começam com ma? Por exemplo, uma palavra que me veio à cabeça agora é a palavra marinheiro, que começa com ma. Outra palavra que eu pensei agora é a palavra maré, que também começa com ma. E assim diversas outras palavras, Mateus, enfim, diversas palavras que começam com esse som. Então eu convidaria vocês, com a ajuda do tutor, para pensar aí na casa de vocês outras palavras que começam com esse som. Certo? Qual que é o próximo som então que compõe essa família do mar? É o som do me, certo? Vamos escrever junto então. Me. Quais palavras a gente poderia pensar que começam com esse som? Uma palavra, por exemplo, a palavra melhor, ou a palavra meu. Ambas palavras começam com esse som do me. Vocês podem, da mesma forma, pensar outros exemplos aí na casa de vocês. Bom, gente, qual que é o próximo som, então, que compõe essa família? É o som do mi, certo? Vamos escrever junto aqui, então. Som do mi. Mi de mirar, mi de miúdo, enfim, de diversas outras palavras. Depois do mi, a gente vai ter então o mo, certo? Mo de moradia, mo de moço, enfim, de diversas outras palavras. E por fim, então, a gente vai ter, compondo essa família, o som do mu. O som do mu. Mu de mudar, mu de muro, enfim, de diversas outras palavras. Bom, pessoal, então qual que é o segundo som que compõe essa palavra? É o som do ra. Bom, mas antes da gente abrir a família do ra, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque aqui a gente tem uma espécie de pegadinha. Por que eu estou falando isso? Porque existem 2 formas de falar esse som do ra. A gente vai ver, em alguns casos, esse som do R mais fraco, ra, e em outros casos, do Rzinho mais forte, ra, ra. Qual que é a diferença? Como que a gente sabe quando o som é mais fraco ou quando o som é mais forte? Bom, a gente tem uma regrinha para saber isso. Quando o ra está no meio da palavra, ele vai ter esse som mais fraco, ra. Agora, se a palavra começasse com esse sonzinho, ele teria o som mais forte, o som do ra.
Bom, mas essa é uma primeira vez que a gente está falando isso, vocês não precisam se preocupar que a gente ainda vai voltar a esse tema, a gente ainda vai exercitar mais, e a gente vai aprendendo e acostumando com o tempo, certo? Bom, vamos abrir essa família então para ver como que fica. O primeiro som então dessa família do Rá é o próprio Rá, né? Ou Rá. Vamos escrever aqui embaixo. Rá de rato, por exemplo, certo? Qual que é o próximo som dessa família? É o som do Rê, né? Rê de rei. Depois do Rê, a gente vai ter então o Ri. Ri de risada. Qual que é o próximo som que a gente vai ter depois do Ri? O som do Rô, certo? O Rô, por exemplo, de Roberto, né? Que é um nome bastante comum. E por fim, finalizando essa família, a gente vai ter o som do Ru. O som do Ru. Por exemplo, da palavra rua. Bom, pessoal, então o próximo som que a gente vai trabalhar é o som do K, certo? Que é o terceiro som que forma essa palavra Maracaju. Se a gente abrir essa família, como que fica? Qual que é o primeiro som dessa família do K? O primeiro som é o próprio K, correto? Vamos reescrever ele aqui embaixo. K. K de carro, por exemplo. Qual que é o próximo som que compõe essa palavra? Percebam que aqui a gente vai ter uma pegadinha, certo? Não é K, Q, Ki, Ko, Ku. É K, C, Si, Ko e Ku. Perceba que o C e o Si, na verdade, vão ter um som de S aqui nessa família, né? Vamos escrever então para ver como que fica? A gente vai ter então o C de cereja, por exemplo. Qual que é o próximo som que compõe essa palavra? O som do Si, certo? O Si da palavra cigarra, por exemplo. Depois do Si, a gente vai ter então o Co. Perceba essa diferença. K, C, Si, Co e Ku, certo? Vamos escrever o Co aqui então. O Co, por exemplo, da palavra comum. E por fim, para finalizar essa família, a gente vai ter então o som do Cu, certo? O Cu que forma, por exemplo, a palavra cura. Bom, gente, então para finalizar, a gente vai trabalhar o último som dessa palavra, que é o som do Ju, certo? Bom, qual que é o primeiro som então que compõe essa família do Ju? É o som do Já, correto? Vou escrever junto aqui então o Já. Já. Já, por exemplo, de jacaré, certo? Depois do Já, qual que é o som que a gente vai ter então? O som do Jé, certo? Jé de jegue. Depois do Jé, qual que é o som que a gente vai ter? O som do Gi, correto? Vamos escrever junto aqui então. O Gi de jiboia, por exemplo. Depois do Gi, então a gente vai ter o som do Jô. O Jô que forma, por exemplo, a palavra jogo. E por fim, para finalizar essa família, a gente vai ter então o som do Ju. Ju, de jumento. Exercícios. Bom, pessoal, para finalizar então, eu gostaria de propor a realização de alguns exercícios para a gente exercitar, para a gente ir praticando um pouco do que a gente aprendeu hoje. Bom, o exercício número 1, eu queria propor que vocês voltem no vídeo, nesse momento em que a gente abriu as famílias da palavra
maracaju e tentem pensar em mais exemplos de palavras que começam com cada um desses sons. Eu citei alguns exemplos, 1 ou 2 exemplos em cada um dos sons. Eu queria que vocês pensassem mais exemplos de palavras que começam com esses sons. Bom, um segundo exercício, eu gostaria que vocês tentassem escrever 5 dessas palavras, certo? Com a ajuda do tutor ou da tutora, tentar escrever no caderno de vocês 5 dessas palavras que vocês pensaram. E um exercício de número 3, eu gostaria que vocês tentassem formar palavras juntando esses sons que estão aqui no quadro. Eu vou dar um exemplo para vocês de como faz. Aqui, por exemplo, a gente vai ter a palavra caju. E assim a gente tem outros exemplos de palavras que podem ser formadas juntando esses sons que tem aqui no quadro. Vocês podem juntar um som dessa linha com um som desta coluna aqui, pode misturar para formar algumas palavras. Eu já dei uma olhada aqui e vi que tem várias palavras que podem ser formadas. Tá bem, pessoal? Então, a sugestão de exercício são essas 3 atividades. Eu gostaria de desejar uma boa semana para vocês e bons estudos nessa continuidade do nosso curso de alfabetização. Até a próxima!